We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. E a partir deste horário nós estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, juntamente com esta grande congregação que está espalhada por todas as partes, e nós agradecemos ao Senhor pela noite que passou, pelo dia que agora podemos desfrutar e também por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Pai bendito, eu peço a cura divina em favor de todos os enfermos, de todos os aflitos,
dos oprimidos. Peço a bênção, a vitória, a paz para os lares, para as famílias, e que todos sejam abençoados pelo Senhor. Peço perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, e também peço a inspiração divina para realizarmos mais este programa para a tua bendita glória, Senhor. Que todos nós, tanto quem vai falar como quem vai ouvir, porque quem fala ouve também, que todos estejamos sob a inspiração do Espírito Santo para recebermos as bênçãos de Deus. E assim, Senhor, vamos dar prosseguimento então nesta programação para a tua bendita glória e para a nossa felicidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos irmãos. A escritura que nós vamos ler nesta programação está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 5. E enquanto os irmãos localizam em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é publicado de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal do YouTube, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos de WhatsApp, e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. O nosso número para contato está na descrição do vídeo. E nós adicionaremos com carinho, com prazer, para que o irmão, a irmã seja abençoado como nós todos já temos sido. E ainda em tempo, lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Venham todos, participe conosco, adorem conosco, e isso será uma bênção para todos nós, e certamente o nome do Senhor será glorificado. Eu ainda em tempo me lembro de solicitar a todos vocês que gostam, que acompanham esta programação, não esqueçam de clicar no joinha ali quando você estiver assistindo. Não esqueça de clicar como participante, como inscrito do canal, porque isso é bom. A plataforma do YouTube entende que tem havido aceitação mais e mais, e outras pessoas mais vão sendo alcançadas, porque a plataforma vai impulsionando os nossos vídeos. Muito bem, dito tudo isto, então agora nós vamos já para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. São Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Vamos parar aqui no versículo 22. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura da Palavra de Deus. E agora nós vamos ouvir uma bela canção para o nosso enlevo espiritual. O título deste hino é Cântico do Exílio, e quem canta esse louvor é o cantor sacro Elon Cavalcante. Nós vamos ouvir então esse belo canto, esse belo louvor, e depois nós voltaremos com a continuidade da meditação da bendita palavra do Senhor e mais precisamente do estudo da mensagem que está em apreço. Eventos modernos são revelados por profecia. Vamos ouvir então para a glória de Deus e para o nosso enlevo espiritual. Ouçamos e meditemos. Pátria estou
longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? Passarinhos pelas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores de longe enxergo dar. Saudoso, cheio de amor, minha alma aspira ao bom descanso junto de meu Senhor. Sua vinda aqui é certa. Quando não sei, mas Ele manda estar alerta, vê se voltarei. Amém. Que o Senhor nosso Deus aceite esse louvor para a sua bendita glória e que todos nós possamos ter nos alegrado juntos. E agora, como já dissemos, nós estamos aqui com a mensagem aberta diante de nós, eventos modernos, e nós estamos lendo a partir do parágrafo 224. Vamos então. João Batista, outro amante do deserto, um caçador, um habitante da floresta. Observe-o, ele não tinha instrução. Observe, seu texto não era como um teólogo. Ele disse: ó, raça de víboras, a coisa mais imunda que se pode encontrar no deserto, a vileza, era uma cobra. E ele chamou aqueles sacerdotes: vós, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não comeceis a dizer: nós pertencemos a isto, e nós temos isto ou aquilo. Também o machado, o que ele usava, está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém. Ele era um pregador da natureza, um grande homem de Deus. Viveu por pouco tempo, mas certamente acendeu uma chama através da terra. Ele abalou aquela geração naqueles 6 meses de seu ministério.
É importante nós observarmos esta afirmação do profeta de Deus. O ministério de João Batista durou apenas 6 meses. Continuando, Deus o criou por 30 anos para obter esses 6 meses dele. Mas Deus o fez de sua própria maneira. Ele sabe qual é a sua colheita. E verificamos agora que isso é exatamente o que tinha acontecido. Eles não creram nele, porque ele não era dos deles. Eles não creram, eles fizeram como de costume, eles não viram isto, eles não creram na palavra de Deus de Malaquias 3, ou teriam visto claramente pela letra que este era aquele precursor. Eles não tinham tido um profeta por 400 anos. E aqui entra em cena subitamente, está vendo? E o povo, os crentes, veja, eles não creram nisso. Eles não creram porque quando viram a letra completamente confirmada, o que ele disse que faria e tudo mais, e viram isto claramente vindicado, quando a palavra veio diretamente à água, a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Veio diretamente à água ao profeta e ali se encontravam. Há muitos que discutem sobre essa escritura ali acerca de João. Veja, João disse: eu careço de ser batizado por ti. E por que vens tu a mim? Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém, cabe a nós, isto é, aos dois, né? Convém que cumpramos tudo isto. João, tu sendo profeta, tu sabes que o sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado. É o que o irmão Brana está dizendo aqui. É o seguinte: João disse: Senhor, eu careço de ser batizado por ti, e por que o Senhor vem a mim? Eu não sou digno nem de carregar as tuas sandálias. E o Senhor Jesus Cristo respondeu para ele: deixa por agora, João, porque assim nos convém. Isto é, nós dois teremos que cumprir essa escritura. Porque, continuou o profeta aqui, o profeta João sabia que o sacrifício, antes de ser sacrificado pelo sacerdote, tinha que ser lavado. Então é isto que o profeta irmão Brana está nos mostrando. E eu sou esse sacrifício, Jesus. Eu sou esse sacrifício, e tu és profeta e sabes disso. Então ele lhe consentiu e o batizou. Está vendo? E ele sabia que era. Veja, eles riram dele, chamaram-no um fanático selvagem, estridente, sem letras, como de costume. Aquele profeta, sendo o precursor da primeira vinda de Jesus, eles personificam absolutamente. Mas lembre-se, quando você vê um dólar falso, tem de haver um dólar verdadeiro.
do qual é feito. Quando você vê um personificador, tem de haver um verdadeiro cristão em algum lugar. Porque se não houvesse, esse seria o original. Você tem de chegar ao original, mas examine o primeiro e veja se o original está exatamente com a promessa. Se está, então creia nisto. Isso é muito claro e muito óbvio que qualquer pessoa pode ver. Não pode existir uma imitação, ele citou o caso do dólar. Não pode haver um dólar falso sem antes ter saído aquela mesma nota original, para que então, a partir daquela original, possa se fazer uma imitação. E assim por diante. Então Jesus disse que haveriam falsos profetas. E não poderia haver falsos profetas sem que houvesse o verdadeiro profeta, o qual os falsos imitariam. É simples para entender. Só quando nossas mentes estão entenebrecidas pelo diabo, por Satanás, ele não nos deixa entender essas coisas. Mas é tão simples entender isso. Então, quando vem o profeta verdadeiro, é só observar se ele está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Se está, então creia nisso. A promessa para a era. Então, a profecia de João foi vindicada na ordem de Deus. A palavra veio ao profeta e vindicou o verdadeiramente como essa pessoa. Novamente, Jesus veio em uma diferente do entendimento deles, daquela profecia. Eles não o entendiam dessa maneira. Agora estamos chegando ao fim agora, mas de acordo com a palavra do profeta, ela se cumpriu ao pé da letra, a profecia está cumprida, mas a maneira como pensavam que seria não foi daquela maneira. Agora, como eles poderiam ter entendido e sabido qual era certa ou errada, ao ver se ela era vindicada por Deus, se era Deus interpretando o que ele disse? Tinha havido falsos Jesuses. Então, deixa eu dar uma pequena pausa aqui. Como se poderia então identificar o verdadeiro profeta? É se quando ele vem mostrando para a humanidade, para o povo, aquilo que está escrito na palavra de Deus, que deveria ser cumprido. Dessa maneira, sim, pode testar e compreender um profeta verdadeiro de Deus. Continuando, que se levantaram muitos falsos Jesuses e conduziram um grupo de 400 para o deserto e coisas assim, mas ele nunca provou fazer-se a si mesmo na palavra. Veja você, como ele disse. Então você sabe que antes do Senhor Jesus Cristo se manifestar, apareceram outros profetas, outros mensageiros, dizendo que eram o Cristo. Mas por quê? Porque o Cristo já estava na terra. E eles então queriam personificá-lo.
Jesus, quando ele veio, era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisto. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Aonde está a dúvida aí? Em que lugar pode se encontrar alguma dúvida? A palavra de Deus diz isso. Ou nós não estamos vivendo nos dias de Sodoma? É claro que estamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra, que é revelado, desvendando, dado a conhecer, o segredo tinha sido trazido, revelado, no dia em que o Filho do Homem for revelado. O mundo estará em uma condição sodomita. Isso está acontecendo, não está? Sim. Quantos creem nisso? Está em uma condição sodomita. E é exatamente isto. Veja onde ele está situado agora. Lembre-se, há sempre 3 grupos de pessoas em todo grupo de pessoas que se reúne. Não vamos perder isso aqui. Em todo grupo que se reúne, há sempre 3 grupos de pessoas, que são crentes manufaturados, incrédulos e crentes. Então esses são os 3 grupos: crentes manufaturados, crentes incrédulos e crentes verdadeiros. Temos esses em todo grupo, sempre os tiveram. Haviam os sodomitas e havia os lotistas e havia Abraão. Você notou? Havia Abraão lá em cima com seu grupo, havia Ló com o seu grupo e havia os sodomitas com o seu grupo. Ló não era parte dos sodomitas. É bom que se lembre disso. Ele morava ali em Sodoma, mas a sua alma se afligia com os pecados daquela cidade, daquele povo. E, no entanto, ele morava ali em Sodoma. E então, continuando, e havia também Abraão. Então, Abraão, os lotistas e os sodomitas. Abraão era um grupo chamado para fora. Ele não estava em Sodoma para começar. Agora, observe a mensagem deles. Eles tinham esperado um filho prometido, esperaram por anos. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas. Mas aqui, Deus mesmo desceu como um homem. Isso é muito maravilhoso de se observar. Deus tinha mostrado muitas maravilhas a Abraão, mas desta vez ele veio a Abraão como um homem. Deus em carne. Você diz: aquele foi um anjo. Abraão chamou-o Senhor. S-E-N-H-O-R. Senhor, com letras maiúsculas. Qualquer leitor da Bíblia sabe que esse Senhor com letra maiúscula é Elohim.
No princípio, Deus, o Senhor Deus, Elohim, o Todo-Suficiente, Abraão chamou o Senhor Deus, Elohim. Agora note, houve duas pessoas que desceram a Sodoma com uma mensagem e pregaram aos sodomitas. Elas não realizaram nada, mas cegaram-nos. O que a pregação do Evangelho cega o incrédulo? São tipos que devem ser observados e você só poderá ver se você tiver olhos espirituais para ver todas estas coisas, todos esses fatores e acontecimentos. E agora nós vamos para a oração final desta programação. Oremos então. Bendito Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, agradecemos ao Senhor mais uma vez, meu Pai, pela bênção de podermos estar aqui reunidos ao redor da Tua Santa Palavra e podermos ouvir estas verdades muito tremendas, essas bênçãos que o Senhor tem nos dado através da Santa Palavra, ó Pai. E eu peço agora mais uma vez a cura divina em favor de todos, peço a vitória a cada um, a bênção a cada um, que todos sejam abençoados, sejam ajudados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os lares sejam libertados dos males, dos espíritos imundos. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Muito bom, amados. Chegamos ao final então da apresentação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém.